Boa noite, pessoal. Gravando aqui a aula de estudo do gás para vocês irem estudando. E amanhã, segunda-feira, eu estarei online para acompanhar vocês no chat, pelo chat ou pelo fórum lá do APA. Bom, basicamente, eu tenho compostos sólidos, líquidos e gasosos, certo? Onde eu tenho aí uma diferença na mobilidade molecular. Nos compostos sólidos, eu tenho essas moléculas retidas no retículo cristalino, certo? No gelo, por exemplo, ele tem baixa mobilidade e vão apresentar forma e volume definidos. Os líquidos são átomos e moléculas já com alguma mobilidade. Esse retículo foi rompido, então essas moléculas podem se mover. Eles vão ter uma característica de apresentar volume definido, mas uma forma indefinida. Ou seja, a forma depende de onde está. Se está num copo, tem forma de copo. Se está no chão, tem forma de poça. Se está na garrafa d'água, tem forma de garrafa. E o gasoso, elas já estão bem mais separadas, praticamente não tem interação entre as moléculas, e elas vão ter tanto forma como volume indefinidos. Elas vão ocupar qualquer espaço possível e vão tomar qualquer forma possível. A questão da forma é que eu posso comprimir, perdão, a questão do volume é que eu posso comprimir. Por exemplo, eu posso pegar 2 litros de gás e colocar num tambor de 500 ml de gás, o gás vai ser comprimido, ok? E eu tenho uma transformação dos estados físicos, aumentando a temperatura, aumentando a pressão. Bom, existem pouquíssimas substâncias gasosas, elementos gasosos, em condições naturais. Exemplo deles: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Somente esses são gases em condições naturais, pressão ambiente. Ok? Exemplo, né? O gás metano também é um gás. O gás butano, aí já são compostos, ok? Oxigênio, nitrogênio, gás cloro, combinações de gases. Uma das propriedades dos gases é que eles são compressíveis, a compressibilidade tem relação com o fato de não ter um volume definido, ou seja, o gás pode ser comprimido, certo? Eu consigo pegar um gás, seringa, coloco o dedo na seringa e aperta. Você vai ver que eu consigo apertar. Enche ela d'água e tenta apertar com o dedo tapando a ponta, ela não entra, o êmbolo. Ou seja, os gases são compressíveis, os líquidos são incompressíveis, tá bom? Isso tem a ver com o fato do distanciamento molecular. Bom, propriedades gerais dos gases, certo? Forma. O sólido tem forma definida, o líquido não tem forma definida e o gás também não tem forma definida. O gás, ele assume a forma do recipiente que o contém. Se der quadrado, fica quadrado. Se é um tubo, balão volumétrico, fica balão volumétrico. Essa figurinha mostra bem isso. Isso aqui é um gás castanho, que é o dióxido de nitrogênio. Ele pega até a pontinha aqui do balão volumétrico, cheio de gás. Outra propriedade dos gases é que eles se misturam muito facilmente. Ou seja, se eu pegar o gás 1 e misturar com o gás 2, rapidamente eles formam uma mistura homogênea, certo? Então, um exemplo disso, o atmosférico é uma mistura de gases. O CO2 também se mistura com o atmosférico facilmente. Repara que na fumaça, aqui na saída da chaminé, ela é muito densa. Você consegue ver muito bem a separação entre o gás que está saindo daqui e o que está aqui no atmosférico. Mas aqui, ó, já está ficando transparente, porque está começando a se misturar. Está começando a formar uma mistura homogênea. Outra propriedade bacana de pensar é a pressão de um gás. Como é que eu falo de pressão? Por que é que eu digo que num cilindro de CO2 eu tenho um gás pressurizado, a alta pressão? Bom, pessoal, pressão é basicamente o seguinte, ó, é força sobre área. Se eu pegar aqui o polegar desse cidadão, ele está sendo pressionado por em uma área maior do que na ponta. Ou seja, nesse ponto aqui, a pressão é maior do que aqui, ó, que tem uma pressão mais baixa. Se eu comparar que ele está apertando com a mesma força, ok? Mas como é que o gás exerce pressão? Basicamente com as moléculas se chocando com a parede. Uma moléculazinha, um átomo do gás, bate na parede do recipiente que ele está retido dentro e vai voltar. Esse bate, esse choque, vários deles, você começa a exercer uma pressão sobre o sistema. Aí, se a temperatura é maior, que vai ter maior velocidade, vai aumentar a pressão. Se a quantidade de matéria vai aumentar a pressão, é maior, vai aumentar a pressão, e assim sucessivamente. Aí eu posso pensar, o que é um gás a baixa pressão? É um gás que está em um local com volume muito alto, tipo
um cilindro muito grande, certo? As moléculas estão mais afastadas da parede, ocorrem menos choques, a pressão é menor. Um gás alta pressão, baixo volume, as moléculas são mais comprimidas, ou seja, há um maior número de choques. Olha para as figuras, ó. Tá vendo o gás longe? Esse cara tem que sair daqui de baixo até aqui em cima para bater aqui no êmbolo. Ou daqui para cá, eu tenho maior distância, a pressão é menor. Quando eu comprimo isso, a quantidade de choques é maior, é como se ficasse batendo mais vezes nas paredes do recipiente, aumentando a pressão. Outro ponto importante, interessante, é a coisa da pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Pensa numa coluna de ar que está sobre a gente, em cima da cabeça da gente. Ou seja, só que não é em forma de coluna, tá bom? É tanto que a folha de papel não dobra. Por que ela não dobra? Porque eu tenho um choque das moléculas em toda a superfície, tá bom? Ou seja, se eu pegar minha mão, elas estão batendo na cabeça do meu dedo, do lado do meu dedo, do lado da minha mão, por isso eu não tenho um deslocamento, certo? Aqui essa figura é mostrando que aí também em função da pressão atmosférica que você consegue beber água ou líquido de um canudinho. Como é que eu meço a pressão? Pessoal, a pressão normalmente é medida em milímetros de mercúrio, ou ATM, certo? Isso no nosso ambiente. Quando eu vou pensar em cilindro, eu vou pensar em Pascal ou bar. Mas pressão atmosférica, eu vou medir em milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que um ATM. 760 milímetros de mercúrio é um ATM, que é a nossa pressão atmosférica. Bom, pessoal, lei de gases, certo? Basicamente, são as leis desenvolvidas, escritas por alguns cientistas que começaram a estudar a fundo essas propriedades dos gases, de compressibilidade, de pressão, e ver como esses fatores variavam. Um desses caras foi Boyle. Ele foi responsável por analisar a relação entre a pressão de um gás e o volume daquele gás. O que Boyle percebeu? Que sempre que ele diminuía o volume de um gás, a pressão aumentava. E quando ele aumentava o volume, a pressão diminuía. Ou seja, a relação é inversamente proporcional. Toda vez que eu aumento V, eu diminuo P. Toda vez que eu aumento P, eu diminuo V. Ok? Basicamente isso. Isso aqui dá, a gente chega nessa formulazinha aqui, ó, que P é igual a KV. K 1 sobre V, tá bom? A gente vai usar isso mais tarde. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: diminuir o volume, aumentei a pressão. Aumentei o volume, diminui a pressão. Ok? Outra lei é a lei de Charles, que é a relação entre a temperatura e o volume. O que é que ele percebeu? Quando ele aumenta a temperatura de um gás, o volume aumenta. Quando ele reduz a temperatura de um gás, o volume diminui. Isso se eu deixar a pressão constante, por exemplo, a pressão atmosférica. Baixou a temperatura, diminuiu o volume, baixou, aumentou a temperatura, aumentou o volume. Certo? Isso aqui tem a ver com a velocidade das moléculas, velocidade do gás. A gente vai ver isso mais tarde. Certo? Então, a conclusão que a gente chega, o volume é proporcional à temperatura. Lei de Gay-Lussac, temperatura-pressão. Quando ele deixa o volume do recipiente fixo, o que ele observou? Que sempre que ele aumentava a temperatura, a pressão subia. Quando ele diminuía a temperatura, a pressão diminuía. Ou seja, a temperatura, a pressão de um gás também é proporcional à temperatura. O que também está relacionado com a velocidade das moléculas. A gente vai ver lá na frente. Outra relação da lei de gás é a lei de Avogadro, que percebe o quê? Quando eu aumento a quantidade de matéria, o número de mols de um gás, o volume aumenta. Ou seja, a pressão também aumenta, tá bom? Se o volume for fixo.
Quando eu reduzo a quantidade de matéria, o volume do gás diminui. Ou seja, observe que volume é proporcional ao número de mols do gás. Ok? Removi gás, volume diminui. Aumentei, adicionei gás, volume aumenta. Bom, aqui a gente chega na equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron. Ele pegou os trabalhos de Gay-Lussac, Charles, Boyle e Avogadro e combinou numa equação. Que equação é essa? A equação dos gases ideais. PV igual nRT, onde P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais, que é esse valor aqui de 0,082, e T é a temperatura absoluta em Kelvin. Esse T aqui é em Kelvin, certo? Beleza. Quais são as propriedades de um gás ideal? Bom, ele é um gás hipotético, ou seja, ele não existe de verdade, ele é só teorizado. Em que a relação volume, temperatura e pressão é descrita por essa equação de Clapeyron. O que eu tenho que considerar? Que as moléculas não interagem entre si e possuem volume desprezível, ou seja, eu não conto o volume da molécula do gás. Como se ela existe, mas ela não ocupa espaço, ela não ocupa lugar naquele gás. E não tem nenhuma interação entre uma e outra, ou seja, a molécula passa do lado uma da outra e não interage. Eu tenho também, pessoal, que estar para ter o gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Que é 25 graus Celsius, perdão, temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm, certo? Nessas condições de CNTP, o volume de 1 mol de gás vai ocupar aproximadamente 22,4 litros, certo? Essa é uma informação relativamente importante que provavelmente vocês podem usar ou não na prova, certo? Essa relação do mol, mas se vocês forem usar, eu relembro na questão. Aqui mais exercício para vocês fazerem, ele vem com uma resolução que é ótimo, eu não vou fazer com vocês leem aí, veem como é que faz, e façam outro exercício também. Eu vou estar segunda-feira tirando dúvidas sobre isso aqui, beleza? Como é que a lei dos gases pode ser aplicada, pessoal? Ela basicamente é útil para identificar as propriedades de um gás. Uma propriedade do gás eu conheço as outras três, ou seja, eu quero saber qual é a pressão do gás. Se eu souber uma quantidade de matéria de gás em o volume do gás e a temperatura do gás, eu acho a pressão. Se eu quiser a temperatura e eu tiver a pressão, o N e o volume, eu acho a temperatura. Não sei uma, se eu tiver as outras três, beleza. Outro ponto importante é quando eu tenho uma variação na condição. Pensa, um balão que estava aqui na Terra flutuou para o espaço. A condição mudou, né? Qual vai ser a nova pressão dentro desse balão? Eu consigo fazer isso utilizando a equação, só que eu tenho que utilizar esse esquema de igualar as equações e verificar quais são as propriedades que mudam, beleza? Eu fiz isso em sala bem direitinho. A gente tem uma questão com resolução que trata exatamente sobre esse tipo de aplicação. Aí vocês fazem aí que fica mais fácil. Bom, outra lei que foi desenvolvida foi a lei de Dalton das pressões parciais. Ou seja, uma das propriedades dos gases, não sei se vocês lembram, é que eles se misturam muito facilmente. Aí eu pergunto, como é que fica a pressão numa mistura de gases? Se eu tenho o gás A e o gás B, qual é o gás A? É o gás A ou o gás B que vai determinar a pressão? Bom, o que acontece é que cada gás tem a sua influência na pressão. Ou seja, eu tenho pressões parciais. Eu tenho uma pressão total, que é a pressão do gás A mais o gás B, mas eu tenho somente a pressão do gás A e somente a pressão do gás B. Essas pressões individuais são o que eu chamo de pressão parcial, certo? Bom, pessoal, como é que Dalton, como é que eu posso calcular isso aqui, ó? Como é que eu calculo a pressão para o gás A? A pressão do gás A é igual ao número de mols de A vezes R, vezes a temperatura, dividido pelo volume, ok? Para o gás B, vai ser a mesma coisa, só que o número de mols vai ser de B. A pressão total, pessoal, pode ser escrita como pressão total é igual a NT, número de mols totais, RT sobre V. Mas a pressão total também é a pressão de A mais a pressão do gás B. Lembra que cada um deles afeta a pressão de forma individual e que a pressão total é o somatório dos dois? Beleza? Se eu colocar isso em evidência, eu vou encontrar isso aqui, ó.
Pressão total é igual a RT sobre V, número de mols de A mais número de mols de B. Certo? Isso vai ficar simples. Quando eu pegar a pressão de A e divido pelo total, pela pressão total, certo? O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar essa relação aqui, ó. Pressão de A do gás A dividido pela pressão total vai ser igual a quê? Número de mols de A dividido pelo número de mols de A mais número de mols de B. Não sei se vocês lembram, sabem, mas isso aqui, ó, é o NT, número de mols total, ok? Lá em solução, na aula de soluções, isso aqui eu falei para vocês é o que, pessoal? É a fração molar. Ou seja, eu posso escrever no final das contas essa fórmula aqui, ó, que a pressão de A vai ser igual a fração molar de A vezes a pressão total, tá bom? Isso não é difícil. O desenvolvimento da equação é até um pouco complexo, mas o resultado final é simples. Como é que eu vou saber qual é a pressão parcial de A? Vai ser a fração molar de A. Como é que eu sei a fração molar de A? Eu pego o número de mols do A e divido pelo número de mols total dos meus gases, certo? Ou seja, se eu tenho 1 mol do gás A e 2 mol do gás B, qual vai ser a fração molar de A? 1 dividido por 3, que é 1 mais 2. Aqui tem um exercício para vocês fazerem com resolução também, certo? Então fica bem facinho de vocês acompanharem um tipo de raciocínio. Ok. A gente também precisa falar da teoria cinética dos gases, ok? Que é basicamente o que explica todas aquelas leis de gases lá, a teoria que foi desenvolvida para poder explicar o fenômeno observado por Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro e Dalton, ok? Bom, para desenvolver essa teoria, o pessoal teve que fazer algumas considerações. Que considerações foram essas? As moléculas são separadas por grandes espaços e possuem volume desprezível. Parece lá do gás ideal, tá bom? Ou seja, elas não interagem entre si e o volume delas não conta. As moléculas estão em movimento constante e os choques são perfeitamente elásticos. O que é um choque perfeitamente elástico? Que nada da energia é dispersada no choque. Ou seja, se a bolinha vem a 100 km, ela bate na parede e volta a 100 km. Certo? Não tem redução da velocidade no choque. Ok? Outra, não há força atrativa ou repulsiva entre as moléculas. Aqui eu repito a afirmação, elas não interagem entre si. E a energia cinética, a velocidade do gás, é proporcional à temperatura. Se eu aumento a temperatura, aumenta a energia cinética. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia cinética. Ok? Beleza. Fazendo essas 4 considerações, eu vou analisar a compressibilidade de um gás. Bom, como as moléculas estão muito separadas umas das outras, certo? E elas não interagem entre si, eu consigo aproximá-las sem modificar a natureza do gás. Ou seja, ele é compressível. Eu posso comprimir e expandir à vontade, certo? A lei de Boyle, em relação da pressão e do volume, é o seguinte: eu diminuir o volume, eu vou aumentar o número de choques com as paredes, em função disso a pressão vai aumentar. Eu vou aumentar aqui o número de choques, ó. A pressão vai aumentar. Quando eu aumento o volume, a distância vai ser maior, então o número de choques, mesmo que eu mantenha a mesma velocidade, vão diminuir, porque o volume aumentou. Aí eu tenho uma variação da pressão com o volume e vice-versa. Na lei de Charles, que eu vou pegar um ponto lá que eu falei, que a energia cinética da molécula é proporcional, é dependente da temperatura. Se eu aumento a temperatura, certo? Eu vou aumentar o número de choques. Ou seja, as moléculas vão começar a bater tanto nessa parte de cima que elas vão fazer ela subir quando eu aumento a temperatura. Quando eu diminuo a temperatura, a velocidade das moléculas diminui e eu acabo tendo uma pressão, uma quantidade de choques menor com a superfície e eu acabo reduzindo o volume, ok? Por isso que eu expando o gás quando eu aqueço. Onde é que eu aplico isso na natureza? Balão. Por que é que eu tenho que acender uma fogueira debaixo do balãozinho para ele subir? Eu aumento o volume, necessariamente eu diminuo a densidade, certo? Lei de Gay-Lussac, relação temperatura-pressão. É a mesma explicação da primeira. Eu reduzo a temperatura, eu diminuo a velocidade das moléculas, ou seja, o número de choques com a superfície vai ser menor, vai reduzir a pressão. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das moléculas,
certo? Então o número de choques vai ser maior, maior a pressão. Lei de Avogadro, relação de quantidade de matéria. Bom, essa aqui é uma das mais fáceis de explicar. Lembra que eu estou falando sempre de choque, né? A teoria cinética dos gases tem a ver com choques, número de contatos. Se eu aumento a quantidade de gases, de moléculas de gás, eu vou aumentar a quantidade de choques. Ou seja, eu vou aumentar o volume ou a pressão, se o volume for constante. Certo? Basicamente isso. Aumentei a quantidade, aumentei o número de choques. Diminuir a quantidade, diminuir o número de choques. A lei de Dalton das pressões parciais. É o mesmo raciocínio da lei de Avogadro. A partir do momento que eu começo a adicionar gases, começo a misturar outros gases, eu vou aumentando a pressão. Por isso que a pressão total de um gás é o somatório das pressões parciais dele. Outro conceito, conceito de difusão e efusão de um gás. O que é a difusão? É a velocidade de mistura, ok? O gás A vai se misturar com o gás B, isso sempre vai acontecer. A velocidade com que isso ocorre é a difusão de um gás, certo? Pensa o seguinte, existem gases muito pequenos. Por exemplo, o gás cloro é um gásinho pequenininho, ele se difunde muito rápido no ambiente. Isso quer dizer o quê? Se um cara está na ponta da sala e o cara abre um vidro de gás cloro, lá na outra ponta, rapidamente o primeiro vai sentir o cheiro do gás cloro, certo? Porque ele se difunde muito rápido. Agora, se eu pegar amônia, por exemplo, que é mais pesada que cloro, essa velocidade é menor. A velocidade de difusão é menor, ok? Ó, quanto mais pesado, maior massa molar um gás tiver, mais lenta será a sua difusão. Outro conceito é a efusão de um gás. Não confundam efusão com difusão, tá bom? O que é efusão? É a passagem de um gás por um orifício entre dois ambientes, certo? Bom, gás ideal foi até aqui. Agora eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre os gases não ideais ou desvio do comportamento ideal, certo? Porque a realidade é essa. Quando é que eu vou ter um comportamento parecido com o gás ideal? A pressões muito baixas. Quando a pressão é bem baixinha, perto de 1 atm, eu posso considerar basicamente todos os gases como gases ideais. Essa relação PV sobre RT é válida, certo? Mas eu vou aumentando a pressão, 200 atm, já não tem mais nada a ver com o comportamento de um gás ideal, certo? Por quê? Porque aqui eu não posso considerar que as moléculas não interagem uma com a outra, que o choque é completamente elástico, certo? Então, as várias considerações que eu faço para o gás ideal, eu não posso fazer para cá. Bom, quais são esses desvios? Uma delas é a consideração de Van der Waals para a pressão. Isso quer dizer o que, professor? O que é a pressão? Não é o choque da molécula com a superfície do sistema, certo? É a batida dessa moléculazinha na parede. Ok. Se eu não tivesse interação, que é o caso do gás ideal, só depende da molécula. Mas no gás não ideal, eu tenho interação, ou seja, essa molécula está atraindo essa. Ou seja, ela reduz a velocidade dessa molécula, reduz a força que ela vai bater na parede. Ou seja, ela vai reduzir a pressão. A pressão ideal, ela é maior do que a pressão real. Certo? Por quê, professor? Porque eu tenho esse termo aqui de soma, ó, a N ao quadrado sobre V ao quadrado. Não precisa se preocupar com ele não, é só precisa entender. Mas pensem, a pressão real é sempre menor que a pressão ideal. Outra consideração que deve ser feita é em relação ao volume, porque eu tenho agora que considerar o volume da molécula, certo? Eu não posso dizer que ele é inexistente, esse volume, que ele é irrisório, que ele não vai afetar, certo? Então, basicamente, eu vou ter que subtrair do volume do gás ideal o volume da minha molécula, certo? Ou seja, eu vou ter V menos NB. Isso quer dizer o quê? Que o volume do gás real ele é menor do que o volume do gás ideal. Certo? Eu escrevo essa equação corrigida para o gás real, que é a pressão pelo fator de correção da pressão e o volume pelo fator de correção do volume. Certo? Aqui tem umas constantes para isso, mas não se preocupem. Só quero que vocês entendam que o gás ideal é bem diferente do gás real quando eu estou tratando de pressões acima de 1 atm. Tá bom? É lá onde eu vou ter que começar a ter distorção. É isso aí. As dúvidas vocês vão tirar amanhã. No caso, segunda-feira, para quem estiver vendo esse vídeo depois. Segunda-feira, dia 23. Tá bom? Então, boa sorte, bons estudos.